a notícia do caso Lázaro, porque assim, tem algumas notícias. Ah, você acompanha, porque eu sei que você tem que acompanhar também, né? Mas Demais, você, nossa, eu lia tudo às vezes sobre. eles mandam, olha, vai ter isso daqui, você tem que ir. Como foi a do Lázaro pra você saber que você ia pra lá fazer cobertura? Desculpa, eu não entendi. Como que foi pra você? Como que você recebeu a notícia? Tá. Por exemplo, você viu. Não, foi tranquila. Foi tranquila. Como repórter, eu falo assim, eu já tô mais velha, né? Eu acabei de fazer 37 anos. Quando a gente chega nessa idade, a gente quer um jornalismo mais tranquilo, mas a gente ainda tem aquela veia pulsando de querer aquele jornalismo do hard news mesmo, né? Mas quando eu soube, eu falei, nossa, que massa, eu vou fazer uma cobertura que o Brasil inteiro tá assistindo, então... Mas ao mesmo tempo... Mas você já sabia que tinha acontecido? Não, que você já sabia do caso Lázaro, já sabia mas do você crime. não sabia que você ia. Não, ainda não. Entendi. Por exemplo, no primeiro dia, foi noticiado. O primeiro dia, eu participei da cobertura, só que eu não fui lá onde estava procurando o Lázaro. Eu fui na fazenda onde tinha acontecido o crime. Então, foi mais tranquilo. Eu não estava lá no QG, lá em Cocalzinho, né? Lá em Girassol. Então, o primeiro dia eu já participei da cobertura, mas não lá efetivamente. Nesse primeiro dia, a Record, ela teve um boom de audiência muito grande. Não só a Record, acho que todas as emissoras, todo mundo estava ligado, era quase um reality show. E aí, o meu chefe falou, Narla, amanhã você vai? Você precisa ir. E eu fui. Fui feliz, assim, falei, nossa. E quando eu cheguei, eu vi que tanto de repórter, tinha repórter de tudo quanto é lugar do Brasil. A própria Record mandou repórter de São Paulo a rodo. E aí é muito legal essa troca de informação, de você ajudar os outros repórteres, todo mundo se ajudando e tudo mais. Eu recebi muito bem. Mas teve um momento que eu falei... Lá pro 10º dia, 12º dia, eu voltava pra casa tão cansada e esgotada que eu falava assim, amanhã eu não volto. Eu vou falar com o meu chefe, amanhã eu não volto, ele que coloca outra repórter no meu lugar, eu não volto. Amanhã eu não volto, não tem condição. Teve um dia que eu fiquei esperando o secretário de Segurança Pública chegar, porque esse secretário saía e voltava com as informações do Lázaro. E a Record tinha um repórter no mato, um repórter na fazenda, um repórter não sei o que, tinha uns 10 repórteres espalhados, mas eu era a repórter que estava no QG, que estava pegando as informações oficiais do secretário de Segurança Pública. E eu tava com muita vontade de fazer xixi, muita, porque assim, eu precisava beber água, tempo muito seco, né, enfim, foi em junho, julho, muito seco, e eu precisava beber água, mas muita vontade de fazer xixi, e eu fiquei lá na porta, esperando o secretário voltar às 5 horas sem poder fazer xixi, estourando, eu não podia, até esse cara voltar. Quando ele voltou, que eu entrevistei ele, aí eu pude ir ao banheiro, então assim, era muito cansativo. E depois disso, você que você é mãe, né? Então, assim, falando de crimes também, como que você lida, como que você começou a lidar com crimes que são contra crianças depois que você virou mãe? Não dou conta. Nem faz. Graças a Deus, tudo casou muito certo, assim. Quando eu ganhei meu filho, eu voltei da licença maternidade, eu fui pro Balanço Geral, mas eu fiquei pouco tempo. Logo, eles me botaram no DF Record, que é um jornal mais da noite, não tem tanto crime, é mais tranquilo. Fazia mais comunidade. E depois eu fui apresentar o DF no ar, e depois eu fui pra cobertura política. Eu dei graças a Deus, porque eu já estava bem cansada de cobrir crime. Eu fiquei 4 anos lá com o Marcelo Rezende, cobrindo crimes. E crimes de repercussão nacional, porque o Marcelo, o programa, como é nacional, só pegava reportagem de repercussão nacional. E o que dá repercussão nacional? Crimes muito graves. Então eu só fazia crime grave. Eu já fiz tudo quanto é tipo de crime grave que você possa imaginar. Eu já vi uma grávida de 9 meses morta num bueiro, nua. Você consegue imaginar essa cena? Uma mulher com barrigão morta num bueiro, nua. Ela foi estuprada e morta. Você consegue imaginar que tristeza é você ter que reportar aquilo, você passar para as pessoas o que é aquela cena? Então eu já vi gente morta de tudo quanto é jeito. Assim, eu nem acredito muitas vezes que eu vi tanta coisa. E eu já estava bem cansada do jornalismo, né? Das notícias da violência urbana.
Eu cheguei a pedir pro meu chefe há mais ou menos 2 anos atrás. Eu falei, olha, não quero mais fazer crime. Assim, se possível, me coloque em outra editoria. Eu tô bem cansada. Porque eu sou muito empática. Eu me coloco muito no lugar das pessoas. Eu me coloco muito no lugar das mães. Até dos bandidos. Não coloco no lugar do bandido, não. Mas da mãe, que às vezes não tem muita... Né? Às vezes ela trabalhou demais, nem acompanhou muito o processo. Como que o filho dela se tornou um criminoso, né? Aquela mãe que sai de casa de madrugada e volta de noite porque tá trabalhando demais. Enfim, eu sempre fui muito empática e eu comecei a me colocar... Depois que eu virei mãe, eu comecei a me colocar demais no lugar das pessoas, mais ainda. E começou a me fazer muito mal fazer notícias de crime. Então, eu sei que existe, precisa ser reportado. A falta de segurança pública, esse caos na sociedade precisa ser reportado, isso precisa ir para a mídia. Mas eu já não quero mais fazer parte desse núcleo de jornalistas que desempenha muito bem esse papel, inclusive. Tem gente que ama, a gente tem a Nicole, por exemplo, lá na Record, que adora. Né, falar de crime, minha cota já deu. Hoje em dia eu tô na política e amo, tô no agro, amo, e é isso que eu gosto.